Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o George. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como fazer a configuração, né, do acesso externo ao Home Assistant. Poderiam ser para outros serviços externos, mas nesse vídeo a gente vai estar abordando especificamente a questão do Home Assistant. Então para isso a gente vai utilizar a Cloudflare. E vamos usar um método simplificado, né, através do Cloudflare Zero Trust. Então, primeiramente a gente precisa, né, dos requisitos. A gente precisa ter, obviamente, um Home Assistant. Então já tenho aqui um Home Assistant instalado localmente aqui numa máquina virtual Debian, que é essa aqui que está rodando. Se a gente colocar aqui hostname -i, podemos ver que ela está aqui com o IP 192.68.0.135. E estou acessando ela aqui via SSH pelo terminal do Windows, né? A gente pode verificar aqui, dando hostname -i, e aqui está o mesmo IP, 192.68.0.135. Bom, esse vídeo vai ter poucas edições, então vocês desde então desculpem qualquer problema com áudio, qualquer ruído do fundo. O objetivo aqui é simplesmente compartilhar um conhecimento, né, adquirido há pouco tempo e que, se for de utilidade para alguém, já terá cumprido a sua função. Bom, então voltando aqui, a gente está aqui na página inicial da Cloudflare, tá? Então, entre os requisitos, a gente precisa, obviamente, ter o Home Assistant instalado. A gente precisa ter um domínio registrado e cadastrado aqui na Cloudflare, né, para que a Cloudflare possa gerenciar esses domínios. Aqui no meu caso eu tenho apenas esse domínio de teste aqui, que é o Home Assistant-lab.tk, que é um domínio gratuito, né, que eu consegui lá no site da Freenom. É apenas para teste. Se vocês tentarem acessar, possivelmente vão encontrar uma mensagem de erro, porque esse domínio aqui ele só está em uso durante os períodos de testes. Bom, então a gente precisa ter esse domínio aqui, ele já está ativo aqui. E a gente vai precisar usar essa opção aqui, o Zero Trust, tá? Mas antes disso eu vou clicar aqui no domínio para abrir, para mostrar que, vindo aqui em DNS, vocês podem ver que eu já tenho uma entrada DNS registrada aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um subdomínio. Então, o meu domínio é esse aqui, Home Assistant-lab.tk. E eu configurei, né, para acessar o meu Home Assistant com esse subdomínio aqui, res.homeassistant-lab.tk. Mas isso aqui a gente vai desconsiderar para fazer tudo do zero. Vamos voltar aqui. Então a gente vai aqui agora abrir numa nova aba o Zero Trust. Ele tem essa aparência aqui, né? O que nos interessa aqui é vir aqui nessa opção Access. Logo em seguida a gente vem aqui em Tunnels. Eu já tenho um túnel criado aqui, né? Criei para testes. Ele foi criado ontem, né? Mas para a gente mostrar o processo do zero, eu vou excluir esse túnel aqui. Vamos deletá-lo. Pronto. O legal dessa forma de instalação, né, de configuração do acesso externo, é que não é necessário, por exemplo, criar o túnel localmente na nossa máquina, criar arquivo de configuração. A gente não precisa fazer nada disso, é tudo por aqui. A única vez que a gente precisa interagir com a máquina, né, com o terminal da máquina, é para digitar um código lá, que aí eu vou mostrar para vocês todo o procedimento. Bom, então, o primeiro passo é criar o túnel aqui, Create a Tunnel. Ele vai pedir um nome aqui, eu vou colocar aqui um nome. Eu coloquei aqui o nome HomeLab V2, né? Já tinha criado um V1 antes, então para diferenciar eu criei aqui o V2. Então a gente vai aqui em salvar túnel, né? Save túnel. E aqui ele vai perguntar qual é o sistema, né, em que a gente vai conectar esse túnel. Então no nosso caso aqui é um Linux Debian.
de 64 bits, né? A maioria dos mini PCs e computadores atualmente são dessa arquitetura. Pode ter 32 bits também, mas aqui no nosso caso vai ser 64 bits. E aí a gente desce aqui, onde ele vai pedir para a gente instalar e rodar um conector, né? Ou seja, conectar esse túnel que a gente acabou de criar com a nossa máquina local. Então, ele vai dar duas opções aqui. Nessa primeira opção, ele diz aqui que se você não tem o Cloudflare instalado na sua máquina, você vai usar esse comando aqui, tá? Esse comando aqui ele vai instalar o repositório da Cloudflare, vai baixar o pacote .deb e vai instalar na nossa máquina. Em seguida, ele vai rodar, né, esse comando aqui vai instalar o Cloudflare como serviço na nossa máquina. Nesse caso aqui, na nossa máquina. No caso do nosso tutorial aqui, eu já tenho o Cloudflare instalado porque eu já tinha feito um teste anterior. Então, a gente vai usar esse aqui. Ó. Se você já tem o Cloudflare instalado na sua máquina, use esse comando aqui. Então, nós vamos copiar esse comando. Percebam que aqui em conectores não tem nada ainda, ou seja, não há nenhuma conexão estabelecida com a nossa máquina local. Então, a gente vai vir aqui no terminal. Estou acessando a máquina virtual via SSH aqui. Então, a gente vai colar aqui o comando e vamos dar um Enter. Ele deu um erro aqui, né? E aí foi proposital, eu queria que apresentasse esse erro, porque esse erro acontece caso a gente já tenha feito uma instalação do Cloudflare anterior, né? Que é o caso aqui desse exemplo. E aí, antes de prosseguir, a gente tem que fazer algumas coisas. Olha só, na mensagem aqui ele está dizendo que não foi possível, né, que gerar o template, porque já existe um serviço instalado para o Cloudflare. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, olha só, ele já dá o caminho aqui onde está o serviço, está aqui no caminho do etc systemd system. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos copiar esse caminho aqui, até system, com Ctrl C. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar sudo rm e vamos colar aquele caminho que a gente copiou lá. E aqui na frente a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar Cloudflare e vamos colocar aqui um caractere, né, coringa, que é o asterisco. Né? Com esse comando aqui a gente está dizendo o seguinte, remova tudo que tiver dentro da pasta system, né, que comece com Cloudflare, que tenha Cloudflare no seu nome. Né? E aí vocês podem ver o seguinte, se vocês quiserem ver o que tem lá dentro dessa pasta relativa a Cloudflare, é bem simples também. Basta a gente substituir o comando rm aqui, ó, por ls, e a gente dá um enter. Vejam aqui que ele tem três arquivos Cloudflare, cloudflare.service, cloudflare update service e update timer. Então a gente precisa eliminar esses três arquivos aqui. E aí a gente volta àquele comando que a gente estava fazendo lá. Sudo rm, né, o caminho de onde estão os arquivos, barra Cloudflare, é importante que o nome esteja igual, né, e o asterisco. Então, dando um Enter aqui, ele vai excluir os três arquivos lá. Para verificar, voltamos o comando ls e percebam que não tem mais nenhum arquivo Cloudflare aqui dentro. E para garantir que não vamos ter nenhum erro, a gente pode também rodar o comando sudo Cloudflare service uninstall. Pronto, aqui ele retornou uma mensagem de erro, mas dizendo que não havia, né, lá o diretório, mesmo porque a gente já apagou ele antes. Então a gente limpa aqui a tela e agora a gente pode voltar aqui e pegar novamente o comando, né, para fazer a conexão. Então vejam que não tem nada aqui. A gente agora vai colar e vai dar um Enter. E ele fez a instalação do Cloudflare como serviço. Olha só, usando o systemd, o serviço Linux para Cloudflare foi instalado com sucesso. Então aqui a gente já fez a nossa parte. Voltando aqui no Cloudflare, percebam que aqui já apareceu o conector, né?
significando dizer que nosso túnel já está ligado, né? O túnel aqui na nuvem está ligado lá com a nossa máquina. Então vamos continuar, next. E aqui nós vamos colocar o domínio, né? Aqui em domínio vai aparecer os domínios que a gente tiver registrado aqui. Eu só tenho um, que é esse aqui. Seleciono ele. E aqui a gente vai colocar o subdomínio que a gente quiser. Lembrem que eu já tinha criado um res antes. Então se eu colocar esse res aqui, ele vai dar um erro dizendo que já existe um subdomínio com esse nome aqui, né? Se eu quiser usar o res, eu tenho que vir aqui, né? Entrar aqui na página do meu domínio, vir aqui em DNS e tenho que excluir esse daqui. Então eu vou excluir ele aqui para usar novamente o res. Então não tem nada, posso voltar aqui e aqui eu uso o res normalmente. Aqui não preciso colocar nada. Aqui em type nós colocamos HTTP e na URL nós colocamos o IP da nossa instalação aqui do Home Assistant, né, que no caso é 92.168.0.135. Então voltamos aqui, ele já está aqui e nós podemos então salvar. Essas opções aqui nós podemos mexer depois, né, mas já vai funcionar sem mexer em nada disso aqui. Então Save Tunnel. E pronto, né, o nosso túnel está criado, funcionando. Só que se eu tentar acessar o Home Assistant com esse endereço aqui, deixa eu copiar aqui o endereço, eu ainda não vou ser capaz de acessar o Home Assistant remotamente. Então vamos testar isso aqui, dar um Enter. E a gente vai ter aqui uma mensagem, né, de erro de 400, que é o Bad Request. Não temos o acesso remoto ainda. Isso acontece porque o Home Assistant ele pede que a gente faça uma configuração lá no arquivo de configuração dele. Então a gente volta aqui no terminal. Eu vou fazer isso através do terminal porque eu uso uma instalação do Home Assistant aqui baseada em container, né? Então não tem, por exemplo, um file editor pela interface do Home Assistant. Se você tiver uma instalação do tipo Supervisor, que você tenha um add-on de edição de arquivos, então você pode entrar por lá e fazer essa mesma alteração que eu vou fazer aqui agora. Então eu estou aqui no meu terminal, eu vou então achar o arquivo de configuração do Home Assistant, né, que eu sei que ele está na pasta opt. Então eu vou dar um cd /opt. Aqui dentro de opt eu criei, né, a pasta do Home Assistant. Aqui dentro está o arquivo de configuração. Então cd Home Assistant, se eu der um ls aqui, vejam que aqui estão todos os arquivos da instalação do Home Assistant. Então a gente vai aqui em sudo nano configuration.yaml e nós vamos precisar adicionar 3 linhas de código aqui, tá? Eu vou dar um enter aqui, eu já deixei ela salva aqui. A gente vai precisar desse pequeno trecho de código aqui, HTTP. Eu vou copiar e vou colar aqui. Nesse ponto é importante se atentar à sua faixa de IP, né? Nesse caso aqui, aqui em Trusted Proxies, eu estou colocando o IP da minha rede, né, que é o 92.168.0.0/24, que tem o range de IPs dessa rede, né? Mas funcionaria também colocando simplesmente aqui o IP da máquina, sem colocar o /24. Então a gente coloca simplesmente aqui o 192.168.0.135. Mas dessa forma também vai funcionar colocando o IP da rede. Então eu vou deixar dessa forma 92.168.0.0/24 e vou salvar, né? Como eu estou fazendo aqui pelo terminal, então tenho que salvar dessa maneira. Nós podemos então vir aqui, né, no Home Assistant. Eu vou logar aqui com o meu usuário.
E podemos então verificar se a configuração está ok, não deu nenhum erro. E podemos reiniciar aqui o Home Assistant para que essa alteração ela tenha efeito. Pronto, ele já reiniciou. Se eu agora der um F5 aqui nesse endereço, é provável que o nosso endereço que é o nosso acesso externo, ele já esteja acontecendo. Então eu vou dar um F5 aqui e aí está, né, estamos acessando o Home Assistant aqui pelo endereço que a gente configurou aqui no túnel do túnel da Cloudflare. Então eu posso fechar aqui, entrar aqui normalmente com o meu usuário. Estamos aí, só para mostrar que a gente está usando a mesma máquina. Então eu vou adicionar aqui a integração IP, local IP, isso, enviar, terminar. E aqui, se a gente entrar aqui, vocês vão ver aqui que o IP é 162.68.0.135. Esse é o nosso Home Assistant que a gente instalou para fazer a configuração do acesso remoto. Então aqui está o nosso IP, estamos acessando de forma remota através do túnel, né, aqui da opção do Zero Trust da Cloudflare. E nós não precisamos criar nenhum arquivo de configuração para o Cloudflare ou algo do tipo, né? O legal disso aqui é que fica muito fácil de gerenciar. Então, se a gente quiser, por exemplo, adicionar mais um serviço aqui nesse túnel, basta que a gente configure túnel. Aqui em Public Hostname, nós podemos adicionar outros serviços que a gente quiser. A gente tem apenas o Home Assistant, então a gente poderia colocar, por exemplo, outro serviço aqui. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, Portrainer, se eu quiser colocar um cliente de torrent, se eu quiser colocar um editor de arquivos baseado em web, então dá para colocar tudo isso por aqui, indicando aqui qual é o domínio, né, que vai ser esse aqui. A gente poderia colocar, por exemplo, aqui um subdomínio Portrainer, e aí por diante. A gente poderia fazer dessa forma e aí ter os nossos acessos externos garantidos e seguros, né, através da tecnologia da Cloudflare. Bom, eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém de alguma forma. Compartilho porque acho uma forma interessante de fazer, né, esse tipo de acesso, uma forma segura, uma forma moderna, e não vai gastar mais do que alguns cliques aí, de forma bem simples e tranquila. Bom pessoal, então é isso, eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.